gostaria de agradecer a organização pelo convite, e é um prazer imenso poder estar aqui e falar um pouquinho, tentar vender um pouquinho do meu peixe, que é caminhadas quânticas, não sei se vocês já ouviram falar, e tentar falar um pouquinho sobre a aplicação disso em materiais. Então aqui vou... Isso aqui é o laser aí. Então aqui falar um pouquinho sobre a introdução, explicar um pouquinho o nosso formalismo, a aplicação em materiais de Dirac um pouco e, por fim, a conclusão. Então, assim, tem diversas maneiras de fazer caminhada quântica, certo? E a gente escolheu, assim, como a gente é físico, a gente gosta muito das caminhadas quânticas por modelo de espalhamento. Né? A gente trabalha com caminhadas quânticas discretas. A mais famosa é a caminhada quântica por modelo de moeda, que é muito utilizado por pessoal que faz computação quântica, informação quântica, e a gente, por ser físico, a gente gosta de coisa mais fenomenológica. Então, o nosso grupo aplica isso, né, aplica o modelo de espalhamento, e atualmente a gente investiga, né, tanto na minha tese como o grupo, redes bidimensionais infinitas, né, com condições de contorno. A gente tem nanofitas, nanotubos, e hoje eu vou estar falando assim, de um resultado que a gente obteve, e parte do resultado de um artigo bem extenso, então a gente vai focar hoje na parte aqui da obtenção de bandas de energia, velocidade de Fermi, para uma rede Honeycomb planar, né, e que a gente pode fazer uma analogia aos materiais de Dirac, certo? Então, a primeira coisa, acho que a gente pode partir diferente a não ser falar da caminhada aleatória clássica, que é uma dinâmica bem conhecida, né? Se a gente pegar o caso discreto no tempo e na posição, a gente tem que essa caminhada vai ser determinada pela uma variável aleatória. Então, se eu tiver uma moeda, basicamente, né? Vamos considerar uma moeda imparcial, certo? Então, um cara e coroa com as mesmas distribuições de probabilidade, e a gente tem que, se a gente tirar, esse cara dá um passo para a direita, coroa dá um passo para a esquerda. Né? Ou seja, a gente consegue associar uma relação interna da moeda com o sentido e a direção que está dando esse passo. Então, classicamente, que já é bem conhecido, por uma quantidade muito grande de passos, a gente consegue que isso aí vai dar uma distribuição gaussiana, e quanto mais passos eu tiver, isso aí vai ficando cada vez mais, a gente vai ter o alargamento, né, dessas curvas. Então, esse caso aqui considerando no valor médio em zero, e o passo constante, a gente vai utilizar, a partir de agora, em todo momento, a caminhada com passo constante e unitário, certo? Agora, a grande pergunta que fica bom, se a gente tem uma caminhada clássica, que é utilizada em movimento browniano, em diversas outras aplicações, a gente sabe que quando a gente está no ramo da física quântica, a coisa é bem diferente e a gente tem coisas bem diferentes. Então, a pergunta aqui tem como a gente fazer esse tipo de caminhada, só que dentro dos padrões da mecânica quântica? E a pergunta sim, são as caminhadas quânticas, como eu havia falado, e o artigo seminal, muita gente considera de 1993, mas, na verdade, no contexto histórico, isso aqui é o primeiro artigo de 1988. Mas já tinha sido falado, inclusive, por Feynman, por teoria de propagadores, Gieder, Mayer, e esse cara aqui que foi o primeiro realmente a falar disso. Tá? Então, tem bastante aplicação. Então, a gente tem algoritmo de busca, implementação e computação universal. Quem quiser dar mais uma olhadinha, pode dar uma olhada aqui nesse artigo, que tem diversas aplicações. Então, agora a gente está, de fato, quando a gente vai falar de caminhadas quânticas, a gente está falando de uma caminhada vamos pegar um exemplo mais simples aqui, que é o modelo unidimensional, certo? A gente vai ter que o espaço de um estado de uma caminhada unidimensional vai ser dado por isso aqui, pelo produto tensorial desses espaços, e para um D a gente consegue escrever dessa maneira aqui um psi de T, certo? Considerando, claro, a normalização. Então, a gente tem que, para a gente poder dar um passo, da mesma maneira que eu jogo a minha moeda no modelo clássico e a partir disso eu translado, no nosso caso quântico, bom, a gente pode aplicar simplesmente um operador unitário de evolução temporal, certo? E a grande sacada é que, diferente da caminhada clássica, a gente quer manter a superposição. Então, a gente quer manter a superposição de estados de acordo com a evolução desse cara. Então, isso aí vocês já sabem lá. Então, a gente tem um caso bem conhecido que é a matriz de Hadamard. Né? Quando a gente está falando, por a gente estar tratando de modelo de espalhamento, a gente trata essa matriz aqui, vai ser a nossa matriz de espalhamento, pertencente ao SU2, certo? Aqui a gente vai ter θ, que vai ser o principal parâmetro que a gente precisa tratar desse cara, porque é ele que vai dizer
qual que é a relação de reflexão e de transmissão do nosso caminhante. Então, a gente tem que, igual a gente tem lá no nosso caso, física moderna, né, você tem aqui, você tem, por exemplo, um estado aqui, você tem uma certa probabilidade desse cara passar para esse lado, desse cara ser refletido. No fim das contas, a nossa caminhada quântica é isso, só que são vários vértices ligados, tá? Nesse caso, unidimensional. Então, de uma maneira bem... Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Considerando esse estado inicial, a gente faz evolução, aplica o operador evolução temporal, que é basicamente você multiplicar lá, multiplicar pela tua matriz, teu estado. E aqui a gente tem uma distribuição de probabilidade, né? Que aqui a gente tem o caso clássico, macaque clássica, e aqui a gente tem um caso de uma caminhada quântica. Então a gente vê que aqui a gente tem distribuição, uma interferência destrutiva próxima à origem, e a gente tem essa bimodal, tá? Considerando importante, isso aqui é uma caminhada para uma matriz de espalhamento Hadamard imparcial. Da mesma maneira que eu peguei aqui e dei o exemplo de uma moeda imparcial, certo? Isso vai ser muito importante para eu poder falar. Então, se vocês entenderam bem, toda agora a dinâmica que a gente faz no nosso artigo, no meu trabalho da minha tese, é pegar isso, pegar esses conceitos, expandir para uma rede hexagonal Honeycomb. Então, a gente sabe que ela não é uma rede de Bravais, no primeiro momento, a gente precisa mapear ela em duas redes triangulares, todas aquelas coisas que a gente já tem um certo conhecimento e tal. Por ser uma caminhada discreta na posição e no tempo, a gente discretiza esses caras. E algo muito importante, que é o seguinte, aqui, né? Esse aqui vai ser o nosso estado de base. Então, lá nesse caso aqui, a gente poderia dizer que o estado de base de um caminhante unidimensional quântico pode ser, por exemplo, um elétron, né? Então, a gente pode falar que os estados de base dele, por exemplo, spin up, spin down, e a gente relaciona o spin dele com ele se mover para a direita e para a esquerda. Só que como você evolui isso, você evolui a superposição desse cara caminhar. Então, você está fazendo uma evolução quântica desse estado. Tá? Então, aqui a gente vai ter as mesmas funções topológicas aqui, só que para esse caso, para uma rede Honeycomb, certo? Que esse cara aqui, a gente tem um certo probleminha na rede Honeycomb, que é o seguinte, em um primeiro momento, a gente tem que esses vértices aqui não são equivalentes, né? Dentro da nossa rede, a gente tem dentro da nossa célula unitária, esses dois vértices não são equivalentes. Então, a gente precisa escrever uma função topológica para que o caminhante consiga distinguir um vértice par de um vértice ímpar, e você consiga fazer essa superposição correta. Então, aqui a gente tem uma escolha de uma matriz que a gente utilizou, como matriz AB. A gente, então, trata, basicamente, coeficientes de reflexão e de transmissão, a partir a gente considera a unitarização da matriz e tudo mais. Aí, aqui, agora, de fato, a gente dá um passo e vai para a caminhada no espaço de momento. Tá? E aqui que é a diferença da nossa aplicação e do estudo que eu estou aplicando isso na tese. Utilizar a caminhada para o modelo de espalhamento no espaço de momento, que é algo inédito, utilizando esse formalismo. Tá? Então, aqui a gente tem aquela condição toda, tem os pontos de alta simetria, quando a gente pega a rede recíproca desse cara, dessa rede Honeycomb. E agora eu vou fazer simplesmente tomar a transformada do meu estado, né? E estou fazendo agora uma caminhada com esse cara na rede do espaço de momento. Então, o que a gente quer encontrar é basicamente os autovalores para a gente conseguir encontrar as bandas de energia. Então, a gente tem que, assim, a gente vai ter esses caras, e a grande diferença é que para eu poder, como esse cara não é equivalente, eu preciso dar 2 passos para poder chegar num cara equivalente. E essa é a condição para a comutação, que a gente tem que esses caras aqui comutem. Então, a gente tem que, no final das contas, para isso valer, um incidente ele tem que dar 2 passos para essa caminhada fazer sentido, para ela ser, inclusive, estar de acordo com a dinâmica e não ter nenhum problema. Então, aqui a gente basicamente toma todas as multiplicações de matrizes e essa vai ser a nossa equação, né? A principal equação característica aí que vai nos dar as bandas. E o muito engraçado e muito interessante é que a gente obtém isso aqui de bandeja, simplesmente utilizando a caminhada quântica no espaço de momento, a gente consegue estar aqui acoplado àquela função bem conhecida para quem mexe com time binding, né? E, então, aqui a gente tem a nossa relação, que é, de fato, a equação característica. Aqui são as bandas de energia, né, a relação de dispersão.
E esse aqui é a relação, ou seja, perceba que comparado com o tide binding, por exemplo, a gente tem um arcosseno, a gente tem esse cara aqui, que ele tem unidade de energia, né, H cortado sobre tal, e a gente tem um arcosseno disso aqui, do TB, que é o nosso coeficiente de transmissão, e aquela raiz de algo já bem conhecido no tide binding. E a gente consegue, então, descrever as nossas bandas, né? Se a gente tem relação de energia, a gente consegue fazer isso. Inclusive também no ponto gama, né? Que é o ponto ali onde a gente tem aquele famoso chapéu. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Para uma matriz, por exemplo, que é uma matriz com θ igual a 0, então a gente vai ter esse chapéu aqui, que é uma matriz Groover, onde a gente tem uma transmissão no caso máximo, né? É o máximo de transmissão na matriz, e a nossa dinâmica tem o máximo possível para uma matriz AB. Aqui a gente tem uma π sobre 3, que é a matriz mais importante para a gente, e é a matriz imparcial. Tá? Então a gente utiliza aqui o θ sobre π sobre 3, ele é o mais próximo de uma banda do grafeno que a gente consegue encontrar. E a gente utiliza o nosso parâmetro gama lá, que é uma fase global na matriz AB, como π sobre 2. Tá? Nesse caso aqui ela está em função de unidade, unitarizado. Aqui, se a gente dá um zoom, de fato, a gente chega nos cones de Dirac. Tá? Ou seja, se a gente vir aqui, se a gente pegar lá aquela caminhada, e a gente vir aqui dar um zoom nesse ponto, que é um ponto K, por exemplo, a gente faz aquela expansão, a gente vem, pega aqui, dá um zoom, e a gente vai ter os famosos cones de Dirac, né? Que são imprescindíveis para materiais de Dirac. E a gente consegue achar simplesmente aplicando a caminhada quântica e descobrindo as nossas bandas de energia, certo? Então, aqui a gente tem aqui uma variação, conforme você vai mudando o parâmetro na tua matriz AB, você vai tendo valores diferentes para como as tuas bandas pode plotar essas bandas, né? E você vai ter uma relação direta com os cones de Dirac no ponto K. Então, aqui a gente faz aquela expansão, também já bem conhecida, e a gente consegue encontrar uma relação, né? Se a gente pegar simplesmente o primeiro termo linear, a gente consegue encontrar a relação de dispersão para os cones de Dirac. Né? A gente tem aquela relação de energia linear, independente da velocidade de Fermi, e aqui que é basicamente o ápice, que a gente consegue encontrar a velocidade de Fermi simplesmente utilizando o nosso modelo para o espalhamento. E a partir disso a gente consegue modelar também um desvio quadrático médio, radial, né? E a gente consegue fitar e encontrar e associar isso com a velocidade de Fermi. Aqui a gente tem uma comparação, a gente tem um parâmetro livre, que é o parâmetro tal, e a gente percebe, por exemplo, para esse cara aqui, a curva de time binding do nosso modelo basicamente se sobrepõe. Então, o nosso modelo de bandeja já dá o de time binding, e a gente consegue ter uma liberdade ainda maior para poder modelar esses caras e poder modelar outras bandas. Aqui a gente tem uma comparação com métodos ab initio, né? A gente percebe que tem uma diferença bem grande em relação aqui à estourada de banda que a gente tem nas bandas superiores, em relação ao ab initio, mas para o time binding o nosso método responde muito bem. Aqui o deslocamento quadrático médio, né, radial, a gente tem esses caras. E quando a gente toma uma quantidade muito grande de passos, a gente vê que o nosso modelo bate exatamente com o numérico. Tá? E isso, novamente, simplesmente aplicando caminhada quântica no espaço de momento. Então, as minhas considerações finais, né, são basicamente aí que o formalismo de caminhadas quânticas discretas por modelo de espalhamento, né, no espaço de momento, atrelado à escolha da família de matrizes AB, nos possibilita encontrar as bandas de energia, inclusive nos pontos de Dirac, velocidade de Fermi próxima a esses pontos, né, e ainda uma expressão para o deslocamento quadrático médio radial para T maior que 1. E o nosso modelo fornece, então, resultados extremamente satisfatórios para materiais de Dirac, Honeycomb planar, sendo inclusive inédito na própria literatura e mostrado como implementação de caminhadas quânticas pode ser uma ferramenta poderosa para o estudo de matéria condensada e materiais de Dirac. E no final é isso, espero que eu tenha conseguido vender um pouquinho do meu peixe aí. Quem tiver mais dúvidas, por favor, depois a gente pode conversar. Tudo que teve muito espaço aqui, eu precisei passar um pouquinho correndo. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, pela apresentação. Perguntas?
Obrigado pela apresentação, foi muito boa. Isso não ficou muito claro para mim. Quais que são as regras na rede? Porque numa dimensão é spin-up, vai para a direita, spin-down, vai para a esquerda, né? Certo. Mas nessa rede, quais que são as regras da dinâmica? Deixa eu vou voltar no slide lá para poder aqui, mas qualquer coisa eu vou pegar para desenhar. Que o nosso estado de rede a gente precisa separar, né? Em vértice A e B. E aqui, a gente tem... Uma das maneiras de você pensar nisso é uma analogia interferométrica, que muita gente utiliza. Então, aqui, na verdade, você pode ter um tritter, se eu não me engano, né? E você pode pensar esses caras aqui, apesar de eles terem os mesmos números, você perceba que aqui é um JK par, que é um vértice A, por exemplo, e é o vértice B. Então, você vai ter que o teu estado de base vai ser dado por essa maneira aqui, e a gente chama, uma maneira de chamar isso aqui é simplesmente falar que isso aqui é uma ligação química. É outra maneira de você falar também, sentido de propagação, de uma maneira bem, como eu posso dizer? Simplesmente você vai falar que é um sentido de propagação da tua rede. E aí quem vai falar isso são as funções topológicas, né? E as funções topológicas, elas são justamente responsáveis aqui para poder transladar esse cara de acordo com a dependência de sigma. Então, naquele caso lá, é muito simples, porque você fala, pô, spin up, J mais 1, spin down, J menos 1. Nesse caso, não é tão simples. Você vai ter aqui você vai ter funções topológicas que vão fazer a translação desse cara, levando em consideração, primeiro, se ele está indo para um K par ou para um K ímpar, e de onde ele está vindo, de onde ele está incidindo e para onde ele vai. Então, se você toma um cara aqui, né, se você toma, vamos supor, um estado inicial desse cara, que é o 3, né? Se você toma esse cara aqui, tendo ele como 3, qual que é a ideia de você aplicar? Você vai aplicar o operador unitário, né, a evolução temporal, de tal forma que o quê? É exatamente a ideia de um espalhamento, ou seja, a partir do momento que você evolui isso, você vai ter uma amplitude de probabilidade de vir para cá, uma amplitude de probabilidade desse cara voltar e refletir, e uma amplitude de probabilidade desse cara passar para cá. Só que é importante a gente diferenciar que isso aqui é um vértice. Então, o meu 3 aqui, apesar de eu poder chamar outro 3 aqui, né, e falar que aqui também é 3, esse cara aqui, a paridade desse vértice é diferente da paridade em K desse cara aqui. Então, assim, por isso que a função topológica, a maneira de fazer caminhada quântica por modelo de espalhamento é muito mais direta que a por modelo de moeda. A por modelo de moeda, na verdade, você vai ter que a tua evolução unitária, ela vai ser dada por esse cara aqui. Você separa em um operador moeda e um operador translação condicional. No nosso formalismo, a gente faz isso junto. A gente já coloca, a gente já translada de acordo com o sigma que esse caminhante pode tomar. Entendi. E você não poderia usar, tipo, partículas com spin 1, aí menos 1 volta, 1 direita e spin 0 na projeção esquerda? E usar o modelo da moeda? Você diz fazer isso aqui em caminhadas 1D, né? Sim. Fazer isso para uma volta para o caminhado 1D. Então, o grande problema que a gente tem, isso dá para fazer, por exemplo, quando você tem uma rede quadrada. Quando você tem uma rede quadrada, você consegue dividir isso aqui muito bem, porque os vértices aqui são equivalentes, todos os seus vértices vizinhos são equivalentes. Você não tem problema, é muito mais fácil você dividir isso e você fala, pô, eu posso simplesmente fazer 2 caminhantes, um em cada direção. Então eu falo assim, putz, eu vou ter um up-down para cá e o outro caminhante independente up-down para cá. Bom, isso aqui é muito simples. Só que aí a gente tem a grande diferença, que nesse caso, os seus vértices vizinhos, eles são todos equivalentes. O grande problema da Honeycomb é o fato de você ter 2 sub-redes triangulares. E isso aqui muda muito a tua dinâmica, né? Principalmente quando você tem que escrever a tua função topológica com essa dependência desse JK par. E, cara, eu já bati bastante a cabeça disso, porque, por exemplo, na hexagonal você consegue fazer. Na hexagonal, que é
que é esse cara aqui, né? Aí você, novamente, consegue fazer como três caminhantes ao mesmo tempo. Mas, novamente, todos os vértices vizinhos são equivalentes. Só a última pergunta. O limite contínuo do tempo, ou qual que seria a equação dinâmica, você sabe? Na rede Honeycomb? Você diz quando a gente toma um limite assintótico para um caso muito grande? Sim, porque um caminhante aleatório quântico, afinal, é uma descrição de uma equação contínua temporal, né? Sim, então, sim. você pode ir de um lado para outro. Uhum. Então, tem algo muito interessante que é o seguinte, eu acabei não comentando, mas na caminhada quântica tem dois fatores que são muito importantes. O primeiro é o teu estado inicial e o segundo é a tua matriz de espalhamento. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, nesse exemplo, cadê? Acho que é lá no começo, né? Mas você tem a bimodal. Aquilo lá é para uma Hadamard imparcial. Se você pegar qualquer outro estado inicial, a tua distribuição de probabilidade fica diferente. Se você utiliza uma matriz, por exemplo, que gera uma reflexão muito grande, os teus estados vão ficar totalmente localizados nesse caso. Isso já leva a uma outra dinâmica. Tem trabalhos onde o pessoal analisa meio que como se fosse um comportamento médio desses caras, né? Ou você escolhe uma matriz específica lá e daí você consegue fazer esse teu comportamento para o tempo infinito. Obrigado. Opa, gostei muito da apresentação, Henrique, obrigado. Eu queria perguntar uma coisa, tem alguma razão física para o seu modelo ser tão equivalente ao tight binding? Cara, e isso é algo que, inclusive, a gente batia a cabeça por um tempo, porque, assim, indiretamente, quando a gente define que, na verdade, a gente tem que o IT tem que comutar. Isso aqui é necessário para você poder garantir que a tua caminhada não está ferindo nenhum problema, que você está conseguindo levar todo mundo da maneira que tem que ser feita. A gente viu que, para essa condição ser satisfeita, o caminhante tem que dar 2 passos. Esse caminhante tem que dar 2 passos, ou seja, esse cara em um momento aqui está nesse vértice A, perceba que depois que a gente evolui ele está indo para um vértice não equivalente. Se ele dá outro passo, ele voltou para um vértice equivalente de novo. Então, a interação de 2 passos é uma interação que não é exatamente um time binding, mas você consegue ter a sua relação com segundos vizinhos. De quebra, você pega isso. Entende? Só que, assim, algo que é importante é que a gente trabalhou com uma matriz específica, que é uma matriz AB. A gente considera que nos vértices pares e nos vértices ímpares, essa matriz é igual. Então, eu considero que, assim, apesar desses vértices não serem equivalentes, se um estado passa para cá, a amplitude de probabilidade dele, de 3, em qualquer um desses caras é iguais. Certo? Então, só que aí tem outra coisa. Eu posso, teoricamente, eu posso definir uma matriz de espalhamento em qualquer ponto da minha rede. Posso definir uma matriz de espalhamento totalmente diferente. Pela escolha por a gente só ter feito uma escolha de transmissão e reflexão, a gente acredita que é muito parecido com uma interação de time binding que você tem ali. Então, é como se você estivesse pegando aquelas interações, só que a diferença é que a gente pegou um tipo de matriz específico do SU2. A gente ainda pode escrever, literalmente, qualquer tipo de matriz, a gente só deu 2 parâmetros. A nossa tentativa agora é parametrizar para os nossos dados bater com a ab initio. Porque como já bateu com o time binding, a gente está, pelo menos o modelo time binding a gente já conseguiu de bandeja. Agora, e o ab initio? Que daí a gente tem aquele problema de estourada de banda, que vem quando você tem uma relação indireta de outras coisas, né? E a grande sacada é simplesmente a pegada topológica desse cara. Então, a gente percebe que muitos dos efeitos, na verdade, estão associados a simplesmente a topologia da rede. E é isso que a gente consegue mostrar. Então, a topologia da rede, no final, desempenha um papel muito importante. E é essa que é a investigação mais importante, assim. Você pegar uma rede, colocar uma coisa que é um toy physics, que ele fala, e falar, não, até que ponto essa rede aqui está me dando as informações físicas que eu preciso? E a gente chegou nisso. Então, basicamente é espalhamento numa rede hexagonal, e o que está dando todas essas informações é a própria estrutura da tua rede hexagonal. Tá certo, maneiríssimo. Muito obrigado. Quem tiver mais perguntas, depois pode ir no horário do almoço fazer mais perguntas. A gente vai dar continuidade agora, agradecer você mais uma vez.